Muito bem, amigos, nós voltamos a falar do Vila Ventura, onde se realiza o 7º Congresso do Coman, consórcio dos municípios da Alta Mogiana. Nós estamos abrindo os trabalhos desta terça-feira, segundo dia do Congresso, e recebendo com muita alegria mais autoridades, mais representantes públicos aqui no Congresso do Coman. E hoje a tvpublica.com.br, o circuitoregional.com.br, que tem a TV e rádio Circuito Regional, estão recebendo com muita alegria na abertura o secretário de Estado da Habitação do Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo Garcia, que visita a feira e vem aqui fazer uma importante palestra também para os prefeitos, vereadores, gestores públicos que participam desse congresso. Deputado secretário, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Hélio, é um prazer falar com você, com os espectadores e ouvintes. Eu tenho com muita alegria ao meu lado o nosso sempre deputado Gilson de Souza. Estamos aqui na Franca, participando do Coman, um congresso importante que reúne os municípios aqui da região, que procura trocar experiências, divulgar boas ações, boas práticas, E também tivemos a oportunidade de pela manhã fazer a inauguração aqui em Franca, junto com o prefeito Alexandre, de 70 unidades habitacionais do CDHU, que foram construídas pelo CDHU e destinadas aos funcionários públicos da Prefeitura de Franca e também funcionários públicos do Estado. Então, aproveitamos a visita ao CONAM, onde eu tenho a alegria de poder proferir uma palestra logo mais, para também fazer a inauguração desse conjunto habitacional que foi destinado aos funcionários públicos aqui de Franca. Tivemos a alegria de ver no rosto das pessoas a satisfação de ganhar a sua casa, visitamos algumas das unidades que estão prontas, o pessoal já preparando a mudança, No fundo, é a realização do sonho da casa própria, e agora vamos conversar com os prefeitos aqui do Coman para discutir sobre os desafios da habitação para os próximos anos. Pois é, e os desafios não são poucos, porque a habitação é um grande problema social no país, porque são poucas as empresas habitacionais públicas, como a CDHU, que propiciam a construção da casa própria por um sistema até subsidiado, com a tarifa baixa, com a prestação baixa, uma casa bem construída, agora inclusive com a energia solar sendo utilizada nas habitações, E o grande problema que certamente o secretário Rodrigo Garcia ouve dos prefeitos é a questão da necessidade de se colocar um terreno para a construção das casas e, evidentemente, essa estrutura. A CDHU tem caminhos para facilitar, inclusive, essa dificuldade, porque hoje desapropriar um terreno fica caro para o município. Bem lembrado, Hélio. A CDHU é uma companhia que já construiu mais de 500 mil casas no estado de São Paulo. Tem uma história de serviços prestados e ela vinha até 7, 8 anos atrás sendo a única executora de casas populares no estado de São Paulo. Quando veio o programa federal Minha Casa Minha Vida, no ano de 2009, a CDHU continuou o seu trabalho, mas o governo de São Paulo começou também a redirecionar os seus recursos para apoiar o programa Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida no estado de São Paulo tem um valor específico por unidade habitacional que no nosso estado, e principalmente em grandes cidades, esse valor não é suficiente para a construção da casa. Então o governador Alckmin criou o Casa Paulista, que dá um dinheiro a mais, um diferencial a mais no valor dessas obras. O Casa Paulista, portanto, complementa o dinheiro do Minha Casa Minha Vida e torna possível a construção do Minha Casa Minha Vida. Por isso, a nova diretriz do governo é que a gente continue com essa parceria com o programa Minha Casa Minha Vida pelos próximos anos, e nós vamos nas cidades grandes como Franca, Ribeirão Preto e outras cidades continuar atuando na habitação popular, complementando os recursos do Minha Casa Minha Vida e desobrigando a CDHU nas grandes cidades para que ela foque nas médias e pequenas cidades e tenha com isso mais recursos para atender essa população que, se não for a CDHU, dificilmente tem outro programa habitacional. Para você ter uma ideia, Hélio, as cidades abaixo de 20 mil habitantes não tem nenhum
programa público de habitação a não ser o CDHU. Então, portanto, a gente sabe aqui, por exemplo, na região de Franca, nós temos muitas pequenas cidades, excetuando aí Batatais, enfim, São Joaquim da Barra, Orlândia, enfim. As outras cidades são pequenas cidades, abaixo de 20 mil habitantes, e a CDHU vai estar, enfim, focada nesses municípios para que a gente possa atender de maneira mais rápida esse déficit habitacional, né? A questão do terreno e sempre foi uma grande dificuldade. Nós tivemos uma valorização imobiliária muito grande nos últimos anos e a gente vê valores, enfim, muito altos sendo pedidos aí por um alqueire de terra, e num alqueire de terra a gente consegue construir cerca de 50 casas, né? Então, a solução é procurar, enfim, uma negociação amigável. O Estado tem um programa específico para ajudar as prefeituras na compra do terreno. Nós temos várias unidades habitacionais programadas, onde o Estado vai devolver, assim que o convênio for assinado, cerca de R$2.000 por unidade para a compra do terreno, ou seja, apoiando essas pequenas cidades na compra do terreno, para que elas possam tornar possível o sonho da casa própria. A CDHU já fez muito, mas a gente sabe que tem muito por ser feito, né? E o governador Alckmin nos deu essa determinação, que a gente se empenhe muito nos próximos anos, direcione a CDHU para as pequenas cidades, fortaleça as grandes cidades com o Casa Paulista e possa continuar atendendo aí, realizando o sonho da casa própria em São Paulo. Bem, agora, deputado e secretário, o momento político ele está estremecido em função da crise financeira que atrapalha os investimentos não só do Estado, como também dos municípios. Os municípios são muito dependentes ou extremamente dependentes do Estado, dos repasses governamentais. Qual é a perspectiva na área habitacional da gente não sofrer solução de continuidade nos programas habitacionais e até, se possível, avançar diante de uma situação que é preocupante no momento? Olha, você tem razão, a crise econômica é muito grande e nós precisamos, enfim, em momentos de crise, trabalhar ainda mais, nos dedicar ainda mais, ter criatividade, promover inovação para a gente conseguir superar esses momentos de crise. O governador nos determinou que pudesse enxugar ao máximo a área meio da secretaria para que sobrasse mais recursos para continuar os investimentos. O deputado Gilson de Souza, nesse período que ele está sem mandato, foi convidado por nós para ser nosso parceiro lá em São Paulo. Ele coordena hoje todo o atendimento habitacional do interior da secretaria. O Gilson leva para a secretaria uma experiência, uma sensibilidade políticas importantes. Você sabe que, como vereador, enfim, como é importante você conhecer a realidade de uma comunidade, saber compreender aquilo que a comunidade quer e, consequentemente, saber atendê-la, né? Então, o Gilson também, nesse momento de dificuldade, está nos ajudando na Secretaria da Habitação para que a gente supere o mais rápido possível esse momento. Agora, a crise econômica é muito grande, é muito forte. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. E nós estamos vivendo dias difíceis e vamos continuar vivendo pelos próximos meses dias difíceis. Então, nosso esforço é procurar ter atenção, não atrasar pagamento e procurar continuar com as nossas obras em dias e fazer uma programação de novas unidades para o ano seguinte, que é o ano de 2016. Então, é uma crise grande. Fazia muitos anos que o Brasil não enfrentava essa crise que nós estamos enfrentando. O seu epicentro, ou seja, o pior ainda não chegou, né? Há economistas que têm dito aí pela grande imprensa que, enfim, vai piorar muito antes de melhorar, né? Isso nos preocupa, porque a gente já sente hoje na arrecadação e a população brasileira começa a sentir no bolso, porque a inflação chegou, começa a sentir os problemas de casa porque o desemprego chegou, né? Então tudo isso nos assusta, mas nós não podemos ficar acomodados diante disso. Então o governo de São Paulo, o governador Alckmin, muito atento, tem colocado a máquina para andar, colocado todo mundo para acordar mais cedo, dormir mais tarde e trabalhar ainda mais pela nossa população. Agora, as dificuldades, além de financeiras, elas também são em outras áreas para os municípios e também para a CDHU, questão muito importante, que é a questão do licenciamento ambiental. Não se pode construir, avançar sem se preocupar com isso, né, secretário? Também, eu acho que nós temos que ter o desenvolvimento junto com a sustentabilidade, né? Já foi-se o tempo que elas caminhavam separadas. Hoje, todo o conjunto do CDHU, todas as obras públicas de uma maneira geral, das prefeituras do Estado,
tem que ter essa preocupação ambiental de sustentabilidade, né? O meio ambiente é fundamental que seja preservado. É possível sim o desenvolvimento sustentável, né? E é isso que a gente procura fazer nas nossas ações. Bem, e essa parceria PSDB-DEM está indo bem? Continua? Qual é o processo aí para as eleições futuras? Olha, nós temos uma aliança histórica com o PSDB desde o governo Fernando Henrique Cardoso no plano nacional, né? Apoiamos o Fernando Henrique, apoiamos o José Serra, apoiamos o Geraldo Alckmin, depois o Serra de novo, e na última eleição o Aécio Neves contou com o apoio do Democratas. A nível de São Paulo também, nós sempre tivemos uma parceria estratégica com o governador do estado, temos uma aliança forte com o governador Geraldo Alckmin. Eu represento essa aliança no governo como secretário de habitação, e agora é óbvio teremos as eleições municipais que têm as suas características locais sempre preservadas pelos partidos. Afinal de contas, são partidos distintos, né? E a nível nacional e a nível estadual estamos juntos, mas a nível local temos uma autonomia dos diretórios municipais decidirem o seu futuro. Aqui em Franca, o Democratas tem a alegria de sempre ter o candidato a deputado estadual mais votado da cidade, que é o nosso Gilson de Souza, né? E essa votação do Gilson, Hélio, o credencia a qualquer projeto político, né? Seja voltar à Assembleia, seja disputar a Prefeitura de Franca, seja apoiar o candidato que o Gilson e o grupo político, a equipe política dele, assim definirem. Ele vai contar com o nosso apoio na decisão dele, né? O Gilson é histórico, ligado ao PFL e ao Democratas, né? Um amigo pessoal que temos, enfim, é uma pessoa respeitada por nós, pelo governador Alckmin, e tem uma folha de serviços prestados à Franca invejável, né? Ele, ao longo dos seus mais de 4 mandatos de deputado, dos seus mandatos de vereador, sempre se dedicou à causa pública e sempre teve um olhar, Hélio, você como colega que foi dele na Câmara Municipal, voltada à população que mais precisa, voltada àquela comunidade que deve ser a primeira atendida pelo serviço público, que são as pessoas mais necessitadas, né? Então, o Gilson traz essa trajetória de vida bonita, experiente, né? Com votações sempre crescentes, sucessivas, né? E por isso é que ele está conosco hoje lá na Secretaria da Habitação, e no ano de 2016, no momento certo, os diretórios municipais se reúnem e decidem o seu futuro. Bom, agora vamos falar do Rodrigo Garcia, né? Jovem político, liderança consolidada, não é por acaso que é o grande líder do DEM na região, no estado de São Paulo, na região do estado de São Paulo, e não é à toa que já passou por outras secretarias do governo do estado também. Qual foi a melhor e a mais espinhosa que o senhor enfrentou nos governos? Olha, acho que toda secretaria tem a sua característica, né? E tem, enfim, as dificuldades e as alegrias, né? Sem dúvida nenhuma, eu tive a alegria de servir o estado de São Paulo quando o governador me convidou para ser secretário de Bem-Estar Social, né? Secretaria de Desenvolvimento Social, que cuida da assistência social do estado, administra e coordena vários programas. Tivemos a oportunidade de, com o apoio do governador, criar novos programas. Foi lá que a gente criou o programa São Paulo Amigo do Idoso, que distribuiu os CCIs, Centros de Convivência do Idoso, para as pequenas cidades, que construiu os centros dia do idoso nas grandes cidades, que lançou o cartão São Paulo Amigo do Idoso para aquela população acima de 80 anos que não tinha nenhum tipo de outra assistência, e tantas outras ações na área do idoso, né? Tivemos a alegria de lançar o São Paulo Solidário, que foi um programa importante para o estado de São Paulo, cuidando das cidades mais pobres do estado, né? Tivemos uma elevação da qualidade de vida nessas cidades, começamos pelas 100 cidades de pior índice de desenvolvimento humano do estado, né? Tivemos também a alegria de ampliar muito a rede de restaurantes Bom Prato. A cidade de Franca foi beneficiada agora nos últimos dias com a inauguração do Bom Prato. O Gilson de Souza foi um grande batalhador por esse restaurante, ou seja, foi uma secretaria onde a gente teve muitos novos programas, né? Mas ao mesmo tempo enxergamos na pele a dificuldade das nossas entidades não governamentais, a limitação financeira, né? A conta nunca fechava, né? E por isso a comunidade sempre teve que se envolver e apoiar essas entidades. Enfim, foi um desafio e também uma constatação de que a assistência social precisa de programas não necessariamente que dê o benefício direto, como o Ação Jovem, o Renda Cidadã ou Bolsa Família, mas que crie programas que emancipem essas famílias, né? Ninguém gosta de depender do Estado.
As pessoas querem ter dignidade do seu emprego, querem caminhar com as próprias pernas. Para isso o Estado precisa criar programas para que essas pessoas se desenvolvam, né? Depois eu fui na área de desenvolvimento econômico, também uma área difícil, um momento ainda de crescimento econômico, ano de 2013, 2014, cuidamos das nossas universidades, né? A Unesp, que temos aqui na região, USP, Unicamp, cuidamos também da Rede Paula Souza, FATECs e ETECs, conseguimos ampliar bastante, e aí a gente viu a dificuldade também da limitação orçamentária para a gente conseguir colocar ETEC em todas as prefeituras, né? O Gilson acompanhou comigo como deputado, todo prefeito queria um ETEC, todo prefeito queria uma FATEC, pensando no desenvolvimento da cidade, mas a limitação orçamentária sempre existiu, então a gente tem uma programação nas grandes, médias e pequenas cidades, né? E tivemos bastante também dificuldade nessa área da guerra fiscal que São Paulo vive, né? Nós estamos aqui em Franca, próximo da fronteira com outros estados, uma guerra fiscal ruim, porque muitas vezes as indústrias se instalam em outros estados, colocam aqui os seus produtos para vender numa competitividade desleal com quem produz aqui, né? Vem com crédito de ICMS da barreira e esse crédito não foi pago lá na origem, e aí disputa com uma empresa que paga aqui os seus tributos em dias, então muito difícil, né? E aqui na área agora da habitação, né? Que a gente espera, temos a alegria da entrega das casas, como tivemos aqui em Franca, mas também temos os desafios de reintegração de posse, áreas invadidas, que a todo momento surgem no estado, na Grande São Paulo, e a gente tem que estar atento para que seja cumprida a lei, para que seja respeitada a fila, né? É fundamental a sociedade entender que é óbvio que o Estado está aí para servir a todos, mas através de regras, através de procedimentos. Então, muitas vezes, as famílias que são induzidas a invadir uma determinada área não devem ter preferência àquelas que já estão há anos nas filas da CDHU, da Prefeitura, aguardando pacificamente a sua casa, através de um sorteio, né? Então, a gente tem que tentar ter a sensibilidade de explicar tudo isso para a comunidade, mostrar que essas regras são cumpridas, né? Então, eu diria, Hélio, que toda secretaria tem, enfim, os seus desafios e também as suas oportunidades. E a gente quer explorar as oportunidades agora na área da habitação. Mas, de qualquer forma, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e agora habitação, dá também ao ocupante do cargo, no caso o deputado Rodrigo Garcia, uma experiência cada vez maior para que a gente tenha mais um grande líder político e com conhecimento de causa para alçar voos aí mais importantes para o nosso estado, que é o que nós desejamos sinceramente. Muito obrigado, eu fico feliz aí pelas palavras. Enfim, a gente tem se empenhado para fazer mais com menos, né? E a experiência ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Eu que ainda me sinto jovem, mas já com alguma experiência, né? Sei que as funções que você ocupa, as experiências que você vive, né, são fundamentais nas tomadas de decisão, né? Às vezes você já viu determinadas situações, consegue buscar uma solução mais fácil de quem pela primeira vez se depara com elas. Então é uma experiência acumulada, importante, né? E eu agradeço o governador Alckmin pela confiança que ele tem no nosso nome, nem pela oportunidade de trabalhar e servir ao nosso estado. Estaria o governador preparando aí o Rodrigo Garcia para uma sucessão aí na frente? Olha, ainda está cedo para se falar de sucessão. O governador, no fundo, é o nosso grande líder, né? O governador Alckmin é quem nos inspira, é a pessoa que a gente tem como bússola na política, um homem íntegro, ético, trabalhador, dedicado, né? Que transforma momentos de dor, de dificuldade que ele passou e passa a todo momento, não só pela perda do seu filho, mas também por tantos outros problemas, em atitude, em decisão, né? Superando-se em relação a tudo isso, né? Então, ele é um homem que deve ser, sem dúvida nenhuma, referência para aqueles que fazem política com seriedade e com dedicação, e ele tem ainda muito tempo de mandato. Nós estaremos ao lado dele trabalhando para que a gente possa servir o nosso estado. Bem, deputado secretário Rodrigo Garcia, foi uma satisfação recebê-lo aqui na sala de visitas da Edidata, na TV Circuito Regional, na Rádio Circuito Regional FM e também na tvpublica.com.br. Seja bem-vindo a Franca e parabéns por ter ao seu lado um homem que conhece, que é trabalhador, que é dedicado e que tem, como o senhor disse, uma contribuição muito grande para dar à sua Secretaria de Habitação. Obrigado pela visita. Muito obrigado e uma boa oportunidade e um bom evento a todos.
Muito bem, nós voltaremos daqui a pouquinho com mais entrevistas aqui no 7º Congresso do Coman, consórcio dos municípios da Alta Mugiana, através do tvpublica.com.br, TV Circuito Regional FM e rádio e TV Circuito Regional. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais novidades aqui no Congresso do Coman.